Ei, você! Vamos responder comigo questões sobre genética? Primeira e segunda lei de Mendel. Vamos juntos, vamos lá. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia. Nós estamos aqui resolvendo a lista com questões da prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa lista foi pedida aí, pelos nossos inscritos no canal, pelas pessoas que acompanham o nosso canal. O pessoal solicitou, disse que é uma prova interessante para ser resolvida e a gente está respondendo aqui 2 questões por vídeo, tá? Esse vídeo agora a gente vai fazer as questões de número 13 e 14. Ambas questões com conteúdo de genética, tá? Vamos fazer agora a questão de número 13. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. Observe a ilustração abaixo, que indica o genótipo de uma característica monogênica mendeliana em um indivíduo. Então, quando a questão fala em genótipo de uma característica monogênica, então ele vai dizer para mim, se o indivíduo é homozigoto recessivo, homozigoto dominante, se ele é heterozigoto, apenas para um par de genes. Lembrando a vocês que essa ideia de característica monogênica, a gente trabalha muito quando a gente está falando sobre monohibridismo. Então, é uma questão que vai fazer referência aí ao conteúdo de primeira lei de Mendel, tá bom? Vamos analisar a imagem agora que a questão trouxe, tá bom? Nessa imagem tem um diálogo, que traz assim, ó. Moço, eu queria uma tatu bem de biológicas. O moço diz assim, tá ok. Aí ele fala, mas bem de biológicas mesmo. Aí o tatuador diz, tá bom. Aí quando olha, o braço tem aí o azinho, Então essa imagem foi retirada aí do Clube da Biologia, fez uma adaptação para poder a gente resolver essa questão. Gente, esse azinho aí é o genótipo que o enunciado fez referência. É um genótipo de heterozigoto. Azinho é um indivíduo heterozigoto. É o genótipo para o indivíduo heterozigoto. É um gene só, um par de alelos, um azão e um azinho. Beleza? Vamos analisar agora as proposições que a questão trouxe. Com relação ao que aparece na ilustração, é correto afirmar que, letra A, o indivíduo é heterozigoto para a característica monogênica indicada e pode formar 50% dos gametas azão e 50% dos gametas azinho. Gente, perceba o seguinte, ó. Se o indivíduo é heterozigoto, azão-azinho, foi realmente o que a questão trouxe pra gente, um indivíduo heterozigoto. Quando esse indivíduo ele for formar gametas, ó, 50% dos gametas dele vão ter o azão e 50% dos gametas dele vão ter o azinho. Essa é a visão da primeira lei de Mendel, Quando a gente vai fazer um cruzamento que envolve característica monogênica, a gente faz separação dos gametas. Se o indivíduo ele fosse azão, ele produziria 100% dos gametas azão. Se ele fosse azinho, ele produziria 100% dos gametas azinho. Como ele é heterozigoto, ele vai produzir 50% de gametas azão, 50% de gametas azinho. Foi isso que a letra A trouxe pra gente. Então essa letra é a letra certa. Pode marcar aí, letra A. Vamos analisar as outras proposições para ver o que é que tem de errado em cada uma delas, beleza? Vamos comigo. A letra B, ela diz, caso esse indivíduo tenha um filho gerado com outra pessoa de igual genótipo. Gente, ó, se o indivíduo ele é heterozigoto e tem filho com outra pessoa do mesmo genótipo, como a letra B está sugerindo, tá? Cruzando esses dois indivíduos, olha o que é que a gente vai ter, ó. Lembra? Isso aqui é o quadrado de Punnett, ó. Azão, azinho, esse primeiro indivíduo, e o outro azão, azinho. Cruzamento básico, primeira lei de Mendel, ó. Aí vai ter a formação dos descendentes, ó. Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Esse é o cruzamento que ele sugeriu aí na letra B. O indivíduo heterozigoto cruzando com o indivíduo de mesmo genótipo. Vamos ver o que a B trouxe, ó. Caso esse indivíduo tenha um filho gerado com uma pessoa de igual genótipo, a probabilidade do filho ser heterozigoto é de 25%. Gente, olha aqui. A probabilidade do filho ser heterozigoto é de 50% e não 25%, como essa proposição estava dizendo, tá? Está dizendo. Então descarta a letra B, vamos para a letra C. Esse genótipo é um exemplo de expressão
de uma característica recessiva. Gente, quando o indivíduo ele é heterozigoto, ele vai expressar o que o alelo dominante determina. Se for uma característica com dominância completa, vai expressar o que o gene dominante determina. Tá errada a letra C, vamos para a letra D. 4 células haploides serão formadas na proporção de 1:2:1 ao final da meiose 2 desse indivíduo. Gente, como a questão está se referindo somente ao indivíduo, somente esse indivíduo aqui, a gente já viu que vai ter uma proporção de 1:1. Se forem formadas 4 células após a meiose, a gente espera que 2 tenham azão e 2 tenham o azinho. Proporção de 1:1, no caso do azão e do azinho. Tem esse negócio de 1:2:1 não, que a gente está olhando só as proporções dos gametas que o indivíduo está produzindo, tá bom? É para ser 1:1. Tá errada? Letra D, pode descartar. Letra E, só para finalizar aí, gente, ó. As letras representam alelos para características diferentes e ocupam locos diferentes nos cromossomos homólogos. Gente, quando a gente diz que o indivíduo ele é azão-azinho, o azão é alelo de azinho. O que são genes alelos? Ó? São genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Ó. O azão e o azinho, eles estão no mesmo locus. Esse cromossomo aqui é homólogo desse. Esse aqui, por exemplo, veio da mãe, esse aqui veio do pai. Só uma ideia, tá? Poderia ser o contrário também, tá? Então, os genes alelos, que são no caso o azão é alelo de azinho. Os genes alelos ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Portanto, o que a letra E está dizendo está incorreta, tá? Então, gente, só para confirmar aí com vocês, questão de número 13, resposta certa, letra A. Pode marcar aí. Gostou da resolução dessa questão? Não saia daí. Vamos fazer mais uma questão agora, a questão de número 14, também sobre genética. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. A mosca Drosophila melanogaster é um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta alguns fenótipos mutantes facilmente detectáveis em laboratório. 2 mutações recessivas observáveis nessa mosca são a das asas vestigiais e a do corpo escuro. Então, gente, eu vou separando os dados aqui que essa questão está me dizendo aí no enunciado, tá bom? A questão disse que tem, ó, 2 características mutantes, né, recessivas. Vamos olhar de novo o enunciado, ó. Asas vestigiais, então seria Vzinho, como ele sugeriu aí que a gente trabalhasse com o Vzinho, ó. Então, asas vestigiais, certo? Então vou botar aqui, ó, asas vestigiais como sendo o Vzinho. E também, além de asas vestigiais, ele disse aí, olhando aí, ó, corpo escuro. Então, ó, corpo escuro, Ezinho, tá? Então, deixa eu botar aqui o Vzinho mais pertinho aqui, ó. Vzinho vai dar asas vestigiais e o Ezinho vai dar corpo escuro. Vamos continuar a leitura desse enunciado. Ó. Após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais com um macho de corpo escuro, foi obtido o seguinte. Peraí, ó. A fêmea, olha aqui, a fêmea tem asas vestigiais. E ela foi cruzada com um macho de corpo escuro, tá certo? Fêmea de asas vestigiais cruzada com um macho de corpo escuro. Olha a descendência, gente. Olha a descendência que ele sugeriu aí, ó. Na geração F1, todos os machos e fêmeas com fenótipo selvagem, ó. Machos e fêmeas com fenótipo selvagem. Interessante a gente que nessa questão ele não disse pra gente o que é o selvagem, mas a gente vai conseguir entender melhor a partir da segunda dica que ele cita aí, ó. Vamos lá para a segunda dica. Na geração F2, Ô, Jean, o que é a geração F2? Geração F2 é o resultado do cruzamento de 2 indivíduos da geração F1. 2 indivíduos selvagens, que como a gente falou agora há pouco, ele não disse para mim o que ele é, o selvagem, tá? Mas veio do cruzamento aqui, ó, desses indivíduos de asa vestigial e corpo escuro. Olha os dados que a questão trouxe para mim dessa geração F2, ó. Nasceram 9/16 indivíduos selvagens,
3 sobre 16 indivíduos com asas vestigiais, 3 sobre 16 indivíduos de corpo escuro e 1 sobre 16, tanto com asas vestigial como um corpo escuro. Peraí, ó. Se o enunciado disse para mim que asa vestigial é Vzinho, Vzinho e corpo escuro é Ezinho, Ezinho, esse indivíduo aqui, que nasceu na proporção de 1 sobre 16, ele é duplo homozigoto recessivo, tá? Quem tem só asa vestigial vai ter só Vzinho, Vzinho. Então vou subentender que ele é Vzinho, Vzinho, Ezão. Quem tem só corpo escuro, ele vai ser Vzão, Ezinho, Ezinho, tá? E quem é selvagem, só sobrou o duplo heterozigoto para ele, né? Ele vai ser Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho. E bate para a ideia. Sabe por que bate para a ideia do enunciado da questão? Porque ele não disse para mim o que era o selvagem. Mas se a gente prestar bem atenção aqui, ó, na geração F2, olha a proporção que apareceu fenotípica, ó. 9 para 3 para 3 para 1. Essa é a proporção fenotípica clássica da segunda lei de Mendel, tá? 9 para 3 para 3 para 1. Dá 9 de organismos selvagens. Na realidade, o certo mesmo é a gente colocar aqui assim, ó. Esse indivíduo selvagem, ele pode ser assim, ó. Vzão, tracinho, Ezão, tracinho. Esse de cima é que é Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho, né? Porque aqui usando dois duplos heterozigotos, eu vou obter essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Então isso aqui é um caso clássico que está mostrando para mim a ideia da segunda lei de Mendel. Pela análise dos resultados do cruzamento que ele disse para mim, a gente pode agora resolver essa questão. Vamos ver cada proposição. Assinale verdadeiro ou falso as afirmativas abaixo referente aos resultados obtidos para o cruzamento descrito. Então a gente já tem o cruzamento aqui, já tem a análise dos genótipos, né? Já tem a proporção fenotípica, então trata-se de um caso de dihibridismo. Vamos lá analisar. A primeira proposição diz assim, ó. As proporções fenotípicas obtidas em F2 indicam a ausência de dominância, pois houve alteração nas proporções esperadas. Gente, essa proporção que apareceu aqui, ó, que a gente viu agora há pouco, 9 para 3 para 3 para 1, é a proporção clássica esperada em casos de segunda lei de Mendel. Então essa proposição, ela está falsa, está dizendo que não teve dominância, e teve dominância sim, tá? Teve dominância porque tem o Vzão, tem o Ezão aí, e a proporção 9 para 3 para 3 para 1 era uma proporção esperada em segunda lei de Mendel, tá bom? Tá falsa a primeira proposição. Coloca F aí, vamos para a segunda. Os resultados obtidos em F2 indicam um dihibridismo. O que é um dihibridismo, Jean? Dihibridismo envolve dois pares de alelos, dois pares de fatores, tá? É o que Mendel trabalhou em sua segunda lei, quando a gente trabalha dois pares de fatores ao mesmo tempo e esses pares de fatores sofrem segregação independente, tá? Nesse caso aí de Mendel, essa ideia da segregação está bem clara, tá? Os resultados obtidos em F2 indicam um dihibridismo, envolvendo dois genes autossômicos com segregação independente. Realmente é segregação independente que bateu para as proporções esperadas na segunda lei, de 9 para 3 para 3 para 1. Verdadeira proposição. Vamos para a próxima. As proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel, o princípio da segregação independente dos caracteres. Está certa a ideia? Bate certinho com a segregação independente, que é a ideia da segunda lei de Mendel, quando Mendel passou a trabalhar mais de um par de fatores por vez, tá bom? Verdadeira proposição 3. Vamos para a última. Os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos. Pessoal, não os pares, cada par de alelos está em um par de cromossomos homólogos, tá? A gente não pode dizer que os pares de alelos estão em cromossomos homólogos, é porque a gente precisa saber que cada par de alelo está em um par de cromossomos homólogos. Era para estar desse jeito que eu acabei de falar para vocês. E não dizer assim como a proposição falou, os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos. Cada par de alelos está localizado em um par de cromossomos homólogos diferente. Beleza? Era para estar assim, para estar certo. Então a última proposição
Está falsa? Só confirmando aí para vocês, tá, gente? A resposta certa dessa questão, a letra E. Pode marcar aí. Se você gostou da resolução dessas duas questões, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos responder muitas questões aqui, vamos revisar conteúdo baseado em resolução de questões, tá bom? Vamos juntos estudando, eu, você, até a sua aprovação.